Saudações, bom dia, boa tarde. Vamos para mais dicas de leitura. Preparados para ler? Então vamos lá. Contos de Machado de Assis. Contos de Machado de Assis, literatura brasileira, clássico da literatura brasileira. Sempre tem essa coleção, desde que os papéis avulsos. E agora essa é uma coleção com mais contos e crônicas. E com um certo recorte sobre a questão do racismo, aquela época lá da Lei Áurea, a abolição da escravatura. E aqui acrescenta sempre mais algum recorte, sempre acha uma coisa no fundo do baú, né? Então colocaram aqui algumas crônicas, recortes de jornal, alguns contos a mais, alguns que eu nem tinha visto. E os clássicos, né? O Alienistas está aqui. O Alienistas tem, né, no final ele coloca a lista das fontes, muito já está em domínio público. Então ele coloca aqui o Alienista, destaque no final, que é uma novela, um conto imenso, né, quase um romance. E ele destaca onde estão por exemplo, porque o Alienista publicado, Papéis Avulsos, 1832. E aí tem os clássicos aqui, que é A Missa do Galo, O Espelho, Causa Secreta, Cartomante. Então aqui tem uns braços. E tem as crônicas, Abolição e Liberdade. Tem um que eu não conheci aqui, que é do dicionário, né? O cidadão ele toma conta do poder, que vira um rei, e aí ele começa a estabelecer as vontades dele, né? As vontades do governante, até que ele quer vencer um concurso de poesia. Ele pede os sábios que inventem um dicionário. Ele chamou o dicionário, ele quer que invente um dicionário para uma língua que só ele consiga falar, né? Para ele seja o melhor poeta naquela língua. Claro que não dá certo, né? Mas é interessante a ironia que ele faz do cidadão comum. Ele chega no poder, ele quer conformar todas as pessoas ao poder. Então tá aqui Machado de Assis, contos e crônicas. Tem um ou outro conto que eu não conhecia, mas tem aquela coleção de 50 melhores contos, né? Coleção, uma brochura. Falando em crônicas e contos, tem também do Fernando Sabino, que um romancista, foi mais conhecido como romancista. Tem uns poemas dele também, romancista, cronista, mineiro, conhecido pelo Encontro Marcado, né? E aqui os melhores contos. Eu lembro do conto do Hemistique, que foi um dos primeiros que eu li dele, que ele fala sobre a questão do verso hemistíquio, né? O verso, meio do verso, 6 sílabas. Eu lembro que eu li isso no colégio, né? Se eu acho aqui o hemistíquio. Acho que eu tenho que ir lá no índice para achar esse negócio. Mas aí os contos são coisas do dia a dia, cotidiano. Ele começa comentando coisas cotidianas e faz aquelas reviradas, né? Aqueles plot twists assim, de coisas que são. O Homem Nu está aqui, é aquele que virou um filme, né? Uma coisa assim bizarra, né? Que acontece no dia a dia. E o Hemistique está aqui, ó, 30 118. Então o Hemistique é o seguinte, aí que a primeira vez que ele fala de Lord Byron, né? O cara fala assim, ó, ele está lendo Byron no original. Aí eu tinha uns 17 anos, 16 anos. Aí eu li Byron. Aí, ó, a lei ao sucesso que causava passou de Byron a Shelley. Você, quem que é Shelley? Deixa a Keats. Aí, quem que é Keats? Aí eu, nessa época, ó, teria ele sido Bacon, o autor das peças de Shakespeare. Aí, peraí, Shakespeare já sabia, Romeu e Julieta, né, tal. É Bacon, quem que é Bacon? Então, aqui, ó, aí, to be or not to be, that's the question. Então, assim, ele de forma engraçada, assim, né, lúdica. Aí eu me interessei, o Marlowe, o que é Marlowe? Um bardo britânico e tal. Então, com essa questão do Hemistique, ele me fez ficar interessado em poesia, né? E aí, saber quem que é Keats, quem que é Shelley. Eu acho interessante. Todos esses contos que são assim, você lê, senta ali e lê, senta ali no ônibus, na viagem de ônibus, ali no metrô, você lê isso. Poesia Cora Coralina, mais um apanhado, né? Apanhado poético, né? Poemas dos Becos de Goiás. E aquela poesia assim simples de uma poeta que começou a escrever assim, desde cedo, mas foi reconhecida já na terceira idade, né? Igual Manuel de Barros. Manuel de Barros escreveu durante o século XX, lá nos anos 90 ficou famoso. E a Cora Coralina
assim como a Adélia Prado, recebeu lá o selo de qualidade do Carlos Drummond. Carlos Drummond gostou, mandou uma carta para ela e o pessoal assim, não reconheceu. Mas a poesia dela é modernista, sem ser modernista, né? Não tem preocupação com métrica e rima, mas é uma poesia assim, bem sincera, bem confessional, bem lembranças, né? Ela lembrando a infância, muito descritiva. Vamos ler um trecho aqui de 2 poemas para você ter ideia da qualidade da descrição, ou seja, a poesia que trabalha com imagens, né? Então, Rio Vermelho, longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante dessa cidade, não sou nada, minha gente. Sem rebulso falo sim, publico para quem quiser, arrogante digo a todos, sou Paranaíba para cá, e isso chega para mim. Um rio vermelho das janelas da casa velha da ponte, rio que se afunda debaixo das pontes, que se reparte nas pedras, que se alaga nos remansos, estrela de lambaris, peixe cascudo nas locas, rio vidraça do céu, das nuvens das estrelas, tira retrato da lua quarto crescente, que mora atrás do morro, lua que veste a cidade de branco e tece rendado de barafunda na sombra das casageiras, rio de águas velhas, roladas das enxurradas, crescidas das grandes chuvas, chovendo nas cabeceiras, rio do princípio do mundo, rio da contagem das eras, e assim vai. Outro poema, Velho Sobrado. Ela descreve aquela paisagem interiorana, né? Meio sertão, nós podemos sobre o sertão, sobre as boiadas, os boiadeiros, os cowboys do centro-oeste, né? O velho Sobrado. Um montão disforme, taipas e pedras, abraçadas a grossas aroeiras, toscamente esquadrinhadas, folhas de janelas, pedaços de batentes, almofadadas de portas, vidraças estilhaçadas, ferragens retorcidas, abandono, silêncio, desordem, ausência sobretudo, o avanço vegetal acoberta o quadro, carrapateiras cacheadas, São Caetano com seu verde planejamento, pendurado de frutinhas ouro-rosa, uma bucha de cordoalha enfolhada, berrante de flores amarelas cingindo tudo, da guarda perfilado, um pé de mamão macho. No alto instala-se dominadora, uma jovem gameleira, dona do futuro, cortina vulgar de decência urbana, defende a nudez dolorosa das ruínas do sobrado, um muro fechado, largado, o velho sobrado colonial de 5 sacadas de ferro forjado sede. E assim vai descrevendo aquela ideia, né, do o velho sobrado, né? Então ela descreve esses velhos sobrados, né, a parte interiorana, e o abandono, né, abandono do passado, o passado que só existe nas memórias, as ruínas de um passado idealizado, e essa vida do campo, né, lembrar do retrato do êxodo rural, muitas propriedades ficaram abandonadas, o pessoal veio para a cidade, encheu as cidades. Contos do Carrascosa, né? João Manzanello Carrascosa, Tempo Justo, são pequenos contos, coisas simples também, mas tem o estilo dele, né? Aquela prosa poética, pequenas retratos da realidade, assim. Ele sempre parte de coisas bem palpáveis, né? Não tem muita fantasia. Tem fantasia, aquele romance lá das cidades, né? Não é dele, não. Aquele lá é o Agualusa. Eu confundo porque o estilo é tão igual. Eu estou confundindo muito o Agualusa com o Manzanello. Porque realmente tem umas coisas assim, meio prosa poética. Então esses caras estão muito antenados, né? Então os caras minha conta, eu confundo minha conta com o Agualusa. Então está acontecendo isso mesmo. Mas aqui é isso mesmo, essa prosa assim. Ele está preocupado mais com o estilo do que mesmo de recriar o personagem, que é aquele conto clássico, né, do que está acontecendo. Muitas vezes a linguagem, né? Então ele fala da perda, da lembrança. Tem uns contos que são em versos. Já viu conto em verso? Não é poema, né? Não é poema. Tem um som de poema, mas está contando a história. Então tipo um épico, né? Porque é um conto, só que é um conto feito em versos. Então assim como você pode fazer um poema sem versos, ou seja, um poema em prosa, ele pode fazer um conto em versos, né? Porque ele está contando a história, tem uma narrativa aqui, só que ele está fazendo em verso. Então ele fica explorando muito essas formas de linguagem. Ele fica no meio de uma voz, ele insere outra voz, né, de um personagem dentro da voz de outro personagem. Então eu acho mais assim, a preocupação não é muito contar a história, não. Tem as histórias, tem as narrativas, mas a preocupação dele é falar assim, eu tenho esse estilo aqui, eu estou criando esse estilo, que é poesia, que é prosa. O Walter Ugumãe é a mesma coisa, assim, eu vejo
a preocupação de criar um estilo. Aquela pessoa que quer um estilo, quer que você. Então você acaba lembrando o Agualuço, o Walter Ugumãe, o Carrascosa, eles têm essa preocupação de criar estilo. E acabam muito se confundindo, porque é essa mistura mesmo, eles estão jogando com a poesia e a prosa ao mesmo tempo, né? Então acho que todos os contos aqui, eu não saberia qual que é o melhor, porque assim, como é? O que eu vou dizer que é o melhor? Todos são bem escritos. Todos são bem escritos. Agora, tem algumas narrativas que podem marcar mais do que outras, né? Mas a preocupação dele é muito narrativa, né? É muito mais o estilo, né? Poesia agora. Poesia com o novo do Adriano Borsari, que é o Asfalto. Adriano Borsari, que é aquele poeta que também parte do cotidiano, do dia da família, um ambiente familiar, um momento familiar, no serviço, em algum momento com os amigos no boteco, sei lá. Ele parte de coisas completamente assim, prosaicas, né, do dia a dia, e faz uma poesia mais de constatação, de observação da realidade e quão estranha que ela pode ser, né? Então aqui tem muitos poemas aqui que vamos ver, industrial. Vamos aleatoriamente, ó. Sigo periferizando, ou seja, indo pela periferia, sigo periferizando este pensar, levando a borda até cair da vida. Uso a força centrífuga a meu favor. Faço esses rodopios motor de matar sonhos, motor de matar gestos, motor de matar vozes. Uma moeda viva, espreme tudo até virar sumo, depois encaixote e põe na geladeira dos sentimentos alheios. E vou seguindo assim, andrajo, vivo, morto, mas o importante é não interromper a produção. A série, essa série de rodopios encaixotados, industrializados, artificiais. Meus movimentos são peças jurídicas, advogando contra meu direito de descanso. A seguir assim pereço, mas antes robotizo-me. Então, industrial, tem um ritmo industrial, né, de série, produção em série. E é da cidade, uma cidade que teve um nascimento industrial, que é Contagem, né? Então, fechando esse vídeo de dicas, poesia, todas, né, esses dois são mais anos 90 para cá, né, nossa geração, mas os três aqui são, né, o Coralina, Fernando Sabino e Machado de Assis, são clássicos, né? Isso aí todo mundo já conhece, já tem 50 anos, então aí circulando. Ok? Obrigado pela atenção, compartilhem.